A cada ano aumenta assustadoramente o número de usuários e dependentes de drogas, sejam essas lícitas ou ilícitas, exigindo uma ação imediata para a contenção desse crescimento. O combate inicial contra esse problema social tem sido feito através do projeto Prioridade Rio Prisioneiros das Drogas, uma parceria das Faculdades Integradas Hélio Alonso Faixa e a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. O consumo e a dependência de drogas não são problemas recentes em nossa sociedade, mas o seu uso e abuso tem crescido de modo alarmante. Nos últimos anos, a idade do jovem que entra em primeiro contato com as drogas tem diminuído, e esse fato tem acontecido independente da classe social. Numa sociedade com sistema de educação deficiente e escasso número de projetos de inserção e integração social, os jovens ficam reféns a diversas experimentações devido aos sentimentos de incertezas, angústias e autoafirmação característicos às faixas etárias em que os valores ainda estão em gestação. Nesse contexto, as drogas são apresentadas como uma das alternativas, capazes de preencher falsamente essas necessidades através de um alívio momentâneo com uma fuga da realidade. É preciso que as pessoas entendam, principalmente vocês, jovens e adolescentes, que não é fugindo da realidade por meio de sonhos ilusórios proporcionados pelas drogas que construiremos uma vida harmoniosa e prazerosa que tanto desejamos para nós mesmos e para o futuro. A primeira vez que eu me droguei foi quando eu tomei um porre num casamento. Eu bebi champanhe. Não me lembro nem quem estava casando. Eu comecei a pegar champanhe da bandeja como se fosse adulto e comecei a conversar com dois coroas assim sobre música clássica, porque na época eu sou músico, né? E na época eu estava numa de música clássica. Eu tinha 8 anos. Enquanto eu estava na cocaína, era só final de semana. Todo final de semana, pô, era tranquilo, entendeu? Mas depois que eu fumei o crack pela primeira vez, demorou mais uma semana para me fumar de novo. E foi passando o tempo, eu já fumava era todo dia. Eu fumava 40 pedras de cracks por dia. Nenhuma droga que causa mal-estar, você pode ter certeza, vai causar dependência. Nenhuma. Eu não gostava de beber. Mas aí, porque eu queria estar com eles, eu comecei a beber, eu não gostava do gosto da cerveja, eu não gostava de fumar. Porque eu queria estar junto com eles, eu comecei a fumar. Eu não gostava de roupa curta, de salto, porque eu queria andar com elas, eu comecei a usar salto. Aí eu comecei a usar cocaína, eu não gostava da cocaína, mas eu comecei a usar conscientemente, a usar, por fim eu não tinha mais dinheiro, eu comecei a me prostituir, sempre sofrendo, porque a cocaína você usa ela no momento, ela te dá um pouco de euforia, mas depois você entra em depressão, né? Já vai se martirizando. Isso foi acontecendo comigo, eu fui cheirando tanto que eu não tinha mais identidade. Quanto às drogas, eu usei qualquer droga que você imaginar, eu usei. Até chá de fita cassete eu bebi. Cogumelos, ácidos, êxtase. O chá de cogumelo mesmo, eu falei, chá de trombeta, skunk, todas as drogas. Ela começa, na verdade, como uma forma de socialização. Nós temos a questão da socialização com as crianças, os adolescentes, que querem fazer parte, que querem ser alguém dentro do grupo, fumar uma maconha, beber o álcool, né? Torna essas crianças parte, né? Ao mesmo tempo que atua no sistema nervoso, né? Ajudando o quê? Desinibindo, soltando, tornando elas mais relaxadas a princípio. Então, com 12 anos eu comecei a fumar maconha, com 14 anos eu já conheci o cogumelo, o LSD, e com 15 anos eu já era bem alcoólatra, assim, já bebia bastante. Maconha, cocaína,
êxtase, LSD, lança-perfume. Tudo que botava na minha frente eu botava pra dentro. Queria ficar na máxima, na balada, no baile funk, em rave. Queria ficar loucão, queria saber de nada. Uma grande maioria tem a ilusão de quê? Com relação à maconha. Maconha é um cigarro mais alto, não faz mal. Tudo começa por algum lugar. Entendeu? Eu comecei pela maconha. E ninguém começa pelo crack. Ninguém começa pela cocaína. Entendeu? Geralmente a pessoa começa pelo álcool, é o cigarro, entendeu? É a maconha. E daí por diante, a doença é progressiva. A adicção ela é progressiva. Dependendo da droga, você vai ter lesão em várias áreas diferentes do cérebro. Por exemplo, a maconha danifica muito o hipocampo, que é uma área de memória do cérebro. O álcool, ele danifica o cerebelo, o córtex cerebral de um modo geral. A cocaína, o lobo frontal. Então, assim, cada droga, o êxtase, por exemplo, causa uma ação devastadora sobre o lobo frontal, que é uma área nobre do cérebro humano. Então, cada droga vai ter também sua consequência. A maconha já não estava me fazendo mais graça, só vivia lerdo, só vivia lesado. E a madrugada que era pra pegar as mulheres, lesado, fedendo. Vai, irmão, dá um teco aí. Ah, se eu já fumei maconha? Pô, mas vou morrer com esse negócio aí, qual é, mano? Aí o cara botou mó negócio pra ele, vá, pô. Aí olhou pra mim aí, tô de boa. Falei, beleza, então vou. Bota um pouquinho só, coisinha de uma unhazinha. Usei, deixou meu nariz dormente. Desceu aquele nó, deixou a garganta dormente e a vista, pum. Daquele estalo. Você escuta uma formiga andando ali do teu lado. Eu conheci a cocaína aos 15 anos. Um menino da minha escola também falou assim, vamos lá pegar uma maconha na favela comigo. Foi eu mais uma amiga. Chegou lá, não tinha maconha, tinha cocaína. Eu usei, me deu dor de cabeça e nem gostei da cocaína. Sempre falo, eu paro quando eu quero, paro quanto eu quero. Mas aí tá só se enganando, filho. Tá cada vez mais alimentando o teu vício. Do uso inicialmente recreativo das drogas, em geral o usuário habitual torna-se dependente. A partir daí, o seu problema tem início, pois para conseguir manter o seu vício, precisa de cada vez mais droga. Se não tem dinheiro, começa então a realizar pequenos furtos e passa a cometer crimes para manter o vício. Além de prejudicar a sua saúde, também corre o risco de ir para a cadeia. Eu gastei tudo com crack. É devastador. Foi coisa de 5 meses eu destruí um patrimônio considerável. Que dava para eu começar a vida do zero. A vontade é fundamental, porque o que define a dependência é um estado, diz a Organização Mundial de Saúde, um estado de intoxicação periódica ou crônica, não importa, no qual o indivíduo sente um desejo incoercível de consumir a droga, tendendo muitas vezes a aumentar as doses de consumo e não suportando, do ponto de vista volitivo, o corte do uso da droga. Eu acho que não é o contato que gera dependência, mas uma relação que se cria do homem com essas substâncias. A gente já se convenceu de que não dá para pensar essa questão unicamente através da lógica do confronto, né? Perdi muitos amigos por causa de drogas. Isso, cara, leva a gente a roubar, traficar, fazer várias coisas que sem necessidade, né? Eu sou radicalmente contra criminalizar a conduta do usuário e do dependente. Somos dependentes em crianças até os 7, 8 anos de idade para nos alimentar, nos vestir, aprender coisas, etc. Depois, às vezes, somos dependentes da nossa família, do nosso emprego, do amor, enfim. Nem sempre o usuário de droga depende quimicamente da droga. Ele depende muito mais, por exemplo, de chamar a atenção do pai e da mãe com aquele comportamento em relação à droga, do que propriamente da química da droga. Então, a gente não fala dependência química, a gente prefere falar em usuário de droga. Então, o lícito ou o ilícito, pouca diferença faz na verdade. Liberar a droga, liberar a maconha, liberar a cocaína, Sim, você vai fazer o quê? O Estado vai ser o traficante. Na minha opinião, eu acho que o problema de uso de drogas tem que sair da esfera de segurança pública. A segurança pública tem que tratar
de tráfico de entorpecentes. Tá? Os traficantes de entorpecentes são e serão sempre criminosos. Isso é uma coisa. Agora, o que eu acho é que o usuário e o dependente, eles não podem figurar numa legislação repressiva, penal. Apesar de hoje não haver mais pena privativa de liberdade. Hoje, usuário nenhum, nem reincidente, vai para a cadeia em razão do uso. O projeto Prioridade Rio Prisioneiros das Drogas busca caminhos possíveis para se enfrentar as questões relacionadas à dependência química, bem como as suas implicações no cenário de criminalidade, vivenciado no dia a dia da sociedade brasileira, principalmente entre os jovens. E ele me ofereceu uma lata de cerveja. E aí tinha na casa dele uma amiga minha que estava 2 anos sem beber, falou que eu não devia beber. Eu falei, só uma lata não vai fazer mal. E aí dessa lata eu comecei a beber bastante. Mais de 2 caixas, assim, de cerveja. Caramba, a cerveja faz muito mal. E eu tive um apagão. Nesse apagão, eu fui para casa. Não sei como. Eu sei que quando eu acordei em casa, a minha vizinha estava morta. Estava morta no chão, com marca no pescoço. Tinha droga assim, saquinho de droga, pelo apartamento, cachimbo para fumar. Crack, né? E eu não sabia o que fazer, liguei pro meu pai. Meu pai disse que eu deveria ficar ali. Na hora eu estava com a ideia de me matar, de suicídio, porque eu imaginei que fosse ser preso, né? Imaginei que fosse ser preso e que ia ficar, sei lá, 20, 30 anos na cadeia. É curioso que muita gente pensa que o problema de droga é atual. É claro que ele existe na atualidade. Mas em termos históricos, o problema de droga existe praticamente desde que o homem existiu sobre a face da Terra. Há até um conto no oriental, mais precisamente no Oriente Médio, é um conto árabe, que conta a história, rapidamente dizendo, de um dos homens primitivos, um dos homens mais antigos, poderia ser até Adão, segundo a visão bíblica, estaria passeando numa área de muitas árvores frutíferas, e ele resolveu sentar-se à sombra da árvore para descansar. E notou que algumas frutas haviam caído daquela árvore. E ele, exatamente até por uma questão de lassidão, de não querer se ocupar de subir para pegar as frutas, ele resolveu comer algumas frutas daquelas que estavam pelo chão. E algumas delas já estavam fermentadas. E aí ele experimentou uma sensação diferente. Qual seja, uma sensação de ficar mais alegre, os pensamentos mais livres, né? De bem-estar, é que as frutas já tinham álcool pela fermentação. E foi a primeira experiência do homem com o álcool. Então, desde que o mundo é mundo, existe. A gente não pode esquecer que o álcool é droga também. Nós temos visto que quanto mais cedo se começa o uso de droga, mais difícil é o tratamento depois. Eu não sou bandido, eu nunca me meti com crime, eu não sou traficante, eu nunca assaltei, eu nunca gostei nem de ir na boca de fumo, pagava mototáxi. Não é minha parada, assim. Foi um episódio único que aconteceu na minha vida e que mudou para sempre a minha vida. Assim. Mas só que o vício, gente, é sinistro. A gente não consegue controlar. Quantas vezes eu prometi, depois que minha filha nasceu, que eu ia parar de cheirar. E nada.
Não conseguia. Depois que eu via as minhas antigas amigas, as minhas primas formadas, com bons namorados, casando, que eu sempre quis me casar na minha idade, 20 anos, 19, elas casando e eu, uma garota taxada como viciada, prostituta, sem nada, até acumulada, sendo que eu nunca roubei, mas a droga te leva a ter essa identidade. Você fica ligado em tudo. Dali, meu irmão, foi a destruição da minha vida. Entendeu? Dali eu comecei a pegar pagamentos, sempre fui trabalhador, e gastar. Daqui a pouco eu já estava viciado na cocaína. Eu espero que daqui a 20 anos não tenha jogador de futebol fazendo comercial de cerveja. E foi de uma lata de cerveja que eu fui parar na cadeia. Quer dizer, a gente pode encher a cara com uísque, né? Mas e a maconha? Onde é que fica? Qual é a racionalidade disso? Quem define o que pode e o que não pode? E por que define de uma maneira e não define de outra? A gente acha muito saudável, né, desestressar tomando 1, 2, 3, 4, 5 copos de uísque, né? Então, quem define isso? Então, qual é o limite? Onde acaba uma coisa e começa a outra? É isso que a gente precisa discutir. Me diga uma coisa, não existe um mercado paralelo de bebida alcoólica? Não existe tráfico de bebida alcoólica? Ela é lícita, mas existe um tráfico? Existe um tráfico de cigarro? Existe um tráfico de cigarro. Enquanto a maconha, as outras drogas, LSD, doce, era tranquilo. Mas depois quando eu conheci o crack, ela devastou legal, me jogou no fundo do poço, entendeu? Comecei a fumar maconha com crack, que é gostoso. Cheirar é muito bom, fumar é muito bom. Mas a consequência, filho, é um prazer de 5 minutos com a dor de 30 anos, 40 anos. Pelas pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde, os nossos jovens utilizam mais as drogas lícitas, que é o cigarro de tabaco e o álcool, cada vez mais cedo. Houve uma época em que as pessoas começavam a beber por volta de 15, 16 anos. Hoje em dia já se começa a beber no Brasil e a fumar por volta de 12 anos de idade. A droga, ela não é causa de nada, né? A droga é efeito, né? E a droga não é o problema, né? O problema é a estrutura de significação para a juventude. Necessita urgentemente de outro enfoque. E não é pela questão, né, como caso de polícia, com repressão, mas sim uma questão de saúde pública, que envolve toda a sociedade. A legislação foi exatamente a responsável por jogar algumas drogas no crime, na parte ilícita. Então a solução não foi, veja bem, sanitária desde o início, que seria mais adequado. A droga é um problema de saúde. Fui a conhecer também o crack, né? Fumando no baseado, a gente acha que não é crack, mas é cracudo também, igual quem fica na cracolândia fumando no copo. O pessoal fala que não é cracudo, né? Que fumando no maconha, né, com crack misturado não é cracudo, mas é cracudo sim. Eu tava misturando crack com cocaína.